sem criatividade, cheio de negativas, ficando sem opção. O Atlético provavelmente vai anunciar a Cuca, né? Cara, que loucura, né, velho? Que loucura. Quando anunciar, eu vou fazer um vídeo falando se eu acho bom ou não. Mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre a respeito de tudo que está acontecendo no Atlético nesse último mês, depois do jogo que o Atlético confirmou a permanência. Cara, que loucura, né? Pra mim, eu acho muito bizarro o Atlético não ter plano A, B e C definido, assim. Parece que, o Siga deu 1, 2 nomes. Mais ou menos, gente. Tá, ficou Luiz Castro. Aí depois Pedro Caixinha, porque foi o que apareceu. E depois do Pedro Caixinha não tinha. Aí agora é o Cuca o nome? Agora é o Cuca? Por que o Cuca já estava sem clube desde lá? O Atlético podia ter negociado com o Cuca desde lá. Então, o que eu tô sentindo é que o Atlético tinha o Luiz Castro ali, mas não tinha outras opções. E com isso, ficou sem criatividade. Ficou com medo de bancar outro nome. Igual isso. Cansamos de argentino. Isso não existe, gente. Isso não existe. Desde quando a nacionalidade define o treinador? Não é assim. Não é assim. Então, tipo, cansei de espanhol, mas eu nunca tentei o Guardiola. Aí vem o Guardiola e eu quero. Não é assim. Não é assim. Eu acho que não é sobre nacionalidade, é sobre projeto, é sobre trabalho, é sobre personalidade dos técnicos, que isso talvez deveria ser estudado antes. É sobre promessas que estão sendo feitas e não feitas, sendo feitas e não cumpridas. Eu acho que é sobre... Porque, assim, a gente tá saindo do Milito pro Cuca. Tem diferenças de trabalho. O estilo que o Atlético queria era um. Agora é outro. Porque o Luiz Castro pro Cuca, tudo bem, não é tão diferente, mas já chegaram a falar até em Tite. Então é um pouco preocupante, porque eu vejo o Atlético sem direção, sem projeto, sem criatividade e sem planos reservas, né? Sem plano B, plano C, sem direção, né? É uma falta de direcionamento impressionante, porque eu sinto o Atlético perdido, eu sinto que o Atlético não sabe para onde quer ir e para onde está indo. O Atlético fala que não vai investir, provavelmente não vai mesmo. Já falaram aí, o João Vitor Xavier soltou aí que o Atlético pode estar em déficit, enfim, no ano, mesmo arrecadando esse tanto de dinheiro, mesmo tendo ano que vem um dos maiores patrocínios da sua história. Então tá tudo meio nebuloso. E pra mim a grande questão o problema na realidade ninguém fala, ninguém dá satisfação, ninguém explica, ninguém mostra a direção. É tudo muito nebuloso, é tudo muito obscuro. Matheus, mas eles não têm obrigação. Assim, tem. Por quê? A partir do momento que eles não falam nada, eles deixam as pessoas pensarem o que quiserem. Eles deixam as falsas informações aparecerem. Eles deixam o caos tomar conta da situação e a torcida aumentar não só a sua insatisfação, como a sua falta de paciência, como a sua falta de entendimento. Tudo vira coisa ruim. Tudo vira questão de reclamação. Tudo é um problema. E isso eu acho que é uma culpa dos donos. Os donos tinham que aparecer, ou tem que aparecer e dar satisfação, explicar o que está acontecendo. Gente, fechamos no vermelho por isso. Os juros estão altos e isso está fudendo aqui. Não, a gente fechou no verde por isso, mas a gente quer não investir, porque ano que vem a gente vai fazer isso e isso. O dinheiro do Diamond foi feito isso. Tem várias perguntas que precisam ser respondidas. A gente está pedindo transparência. Eu acho que a torcida quer saber a transparência. A transparência é uma situação que incomoda, porque sem transparência você não sabe a direção, sem transparência você não sabe o que está acontecendo, sem transparência você dá margem para todo mundo pensar o que quiser, e isso vira um problema, isso pode virar um caos em determinado momento. E além disso, sem a transparência você mostra que o Siga pode ser, por exemplo, só uma cortina de fumaça. A Itatiaia muitas vezes pode ser só uma cortina de fumaça, pela falta de transparência. Por quê? A partir do momento, o Siga deu o nome. Qual o nome? Agora, por exemplo, qual o nome? Porque vai chegar lá e vai falar que o Cuca não é plano A. Vai falar que é plano B? Vai falar que é plano C? Vai falar o quê? Porque tem que dizer os nãos que tomou. Mas claro que as apurações de outros jornalistas, de outros veículos, falam que não deu certo. O nosso querido Luiz Castro, não deu certo Pedro Caixinha, o Quinteiros teve uma ligação, e o resto? Quem eram os nomes? E por que não argentino? Porque nos últimos anos a gente tentou argentino e não deu? Não é assim só. Não é assim, o Milito chegou a 2 finais, a gente não ganhou e depois o time foi caindo e ainda quase brigou para não cair.
a falta de responsabilidade com o Brasileirão, largar o Brasileirão foi um problema também. Foi um problema, a culpa não é só do Milito. Todo mundo que tava ali é responsável. E aí eu te falo uma coisa que é pior. Sem direção, sem treinador, agora talvez com treinador, sem CEO, sem planejamento. É assustador, assim. A gente não consegue entender para onde o Atlético tá indo. Eu acho que esse é o grande problema. A falta de transparência traz o problema. A falta de transparência gera o caos. A falta de transparência traz a falta de paciência. Traz o torcedor pensar o que quiser. Traz o Atlético, traz pra gente uma situação onde parece o Atlético desorganizado. Traz pra gente uma situação chata, ruim pro torcedor, porque ele precisa de uma explicação. Ele necessita disso. A gente precisa entender o caminho que está sendo tomado para não ter que ficar protestando, para não ter que ficar pedindo para falarem, para um monte de coisa. Então, acho que os donos têm que entender que falar, comunicar, explicar é importante. É necessário no futebol de hoje. E não só por isso. Não é só uma calmaria para os torcedores, mas para mostrar também, gente, um caminho. Eu sei que não tem que falar todas as informações, eu sei que não deve falar todas as informações, mas a clareza do caminho, ela é super importante. A lisura do processo, ela é super importante. Você mostrar que aqui tem um comportamento, tá tudo sendo muito bem feito, transparência, o dinheiro tá indo para cá, o Diamond foi para lá, tudo isso é de extrema importância para a torcida se sentir mais segura, para todo mundo se sentir mais seguro, para mostrar um caminho e mostrar que tá todo mundo trabalhando. E eu acho que estão trabalhando. A grande questão faltou um planejamento. Eu acho que, por exemplo, não tem o Hulk, já tá chegando nos seus últimos anos pelo Atlético. A gente tem que ter já mapeado alguns nomes que podem substituir o Hulk em algum momento. O Cuca tá aqui, beleza, eu já quero mapeado, que eu quero, né? Eu não tenho que querer nada, mas já tem que ter mapeado no Siga os próximos possíveis treinadores. Se o Cuca sair, se acontecer alguma coisa, se ele passar mal, se acontecer qualquer coisa, gente. Tem que ter o plano B, tem que ter o plano C. E isso parece que o Atlético não tinha. Enfim, próximo vídeo deve soltar domingo ou segundo, um vídeo falando sobre o Cuca, possivelmente o novo treinador do Atlético. E aí eu vou deixar a pergunta pra vocês se vocês gostam ou não. Mas dito isso, complicado, e o Atlético um caminho muito nebuloso, muito obscuro. Isso parece ser um problema, tá bom? Gente, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.